Bom, gente, hoje é bem tranquilo também, é aquela semana tranquila e é a última sobre a qual a gente vai falar, a gente vai finalizar o curso, né, de APF, essa parte mais teórica e depois a gente vai começar a unidade 5 em que a gente vai começar a trabalhar exatamente com estudos de caso e a gente vai fazer essa avaliação do uso de APF dentro do TCE, né? Ah, então, assim, acho que Você- os três, eu acho que eu já dei uma olhadinha, já estavam desenvolvendo as atividades. Acho que deixa eu até dar uma olhadinha aqui de novo. Deixa eu ver aqui. Ué, fechei a janelinha aqui. Deixa eu fechar as outras abas aqui, senão vai ficar muito pesado tudo. Fechei, fechei. Deixa eu dar uma olhadinha nas atividades. Acho que tá tudo tranquilo. Quer dizer, de vocês três. Deixa eu até olhar aqui. Temos 3 tentativas apenas. Mariana, Everson e Gustavo. Aí. Então, o Gustavo já finalizou, né? É, Só lembrar, então, para a gente terminar essas atividades, né? Para poder contabilizar depois lá no curso. E hoje eu queria passar com vocês só algumas coisinhas, coisas assim que eu fui encontrando mesmo sobre a utilização de métodos ágeis, que foi uma coisinha que ficou ali, uma pontinha final, né? E deixa eu ver aqui, cadê? Aqui, compartilhar tela. E aí eu queria falar também. Então, deixa eu ver aqui se eu já acho direto. Ah, cadê? Parte da tela, conteúdo de segunda câmera. Chrome. Tô tentando achar aqui o meu. É este cara aqui. Deixa eu ver se ele vai. Ou se bem que, deixa eu ver se eu consigo fazer assim, compartilhar tela. Será que ele vai compartilhar minha tela? Ah, deixa eu ver aqui se eu consigo fazer isso. Vamos ver. Acho que consigo, olha só. Consegui. Vocês estão vendo a tela aí do tablet? Nem sabia que eu conseguia fazer isso. Agora eu descobri no Zoom. Bom, beleza, vamos lá. Então deixa eu fazer assim. Isso para cá. Pronto, ficou mais fácil que eu não estava achando aqui em outro lugar. Vamos lá. Uma pesquisa rápida assim que eu fiz, então queria ter feito uma pesquisa mais aprofundada, mas não dava. Sobre APF e métodos ágeis. Ô, pessoal, vocês me dão uns 5 minutinhos? Eu só preciso resolver uma coisinha e já venho rapidinho. Pronto. Show. Então, vamos lá. Então, assim, eu fiz uma busca, né, para tentar entender um pouquinho melhor sobre essa história de métodos ágeis e APF, né? Só para entender, né, quem não conhece muito o que é método ágil, a ideia do método ágil é se contrapor, vamos dizer, ao modelo tradicional de desenvolvimento, né? Que é um modelo em cascata, que você tem as etapas muito bem definidas, né? Vamos dizer assim, etapa de análise, desenvolvimento, projeto, análise, projeto, desenvolvimento, testes. Isso pode ser expandido de alguma forma, mas a ideia é que sejam etapas bem definidas, né? A ideia do desenvolvimento de software ágil é você exatamente ter essas etapas feitas de forma iterativa e incremental. Então, toda vez que você vai desenvolver uma coisa nova, né, um projeto novo, você começa, claro, do zero, você tem que desenvolver
fazer algum tipo de análise inicial, mas toda vez que você for desenvolver uma coisa nova, você vai incrementando essa análise de alguma forma também, né? Isso dá a ideia ou é interessante no sentido de eu consigo entregar mais rápido para o usuário, né? No sentido de eu não preciso esperar tudo ficar pronto para entregar para ele, né? No sentido de ele vai enxergar o valor e vai poder usar as coisas mais necessárias antes. Um reflexo, não, mas um direcionamento disso é o Manifesto Ágil, né, que eu coloquei aqui, que você tem 4 princípios básicos, assim, né, o primeiro deles é a noção de indivíduos e interações, mais do que pensar em processos e ferramentas. Então, é no você focar no indivíduo, na interação, no que o usuário quer, do que você pensar no processo como um todo ou nas ferramentas que você vai usar. Pensar, colocar o software em funcionamento antes de você ter uma documentação abrangente. Fazer a colaboração com o cliente mais do que negociar contratos, ou seja, você ter a colaboração do cliente, né? Responder a mudanças mais do que seguir um plano, ou seja, dado que mudanças a gente sabe que ocorrem a todo momento no software, então a ideia do método ágil é você reagir rápido a essas mudanças, ao invés de, não, a gente vai terminar de desenvolver e quando estiver pronto a gente vai desenvolver. Então, coisas que a gente até às vezes aplica já no nosso contexto, né, de desenvolvimento, então a gente pega alguns aspectos dessa noção de ágil ao desenvolver sem até a gente saber, né? Mas tem várias técnicas que a gente pode pensar e podia falar aqui de Scrum, Kanban, Lean, XP, que é Extreme Programming, né? Aqui a gente pode, tem várias coisas que a gente podia entrar, né? Mas todas partem desse princípio, né? Acho que talvez a mais conhecida aqui ou mais utilizada hoje, enfim, é a Scrum, né? Em que você tem a noção de um Scrum Master, que é o cara que coordena toda a equipe, você tem as reuniões diárias, que vão estabelecer quais são as atividades a serem feitas, o que está sendo feito, se a pessoa tem dúvidas, são, se eu não me engano, 3 perguntas básicas que a gente faz em toda a reunião, né? Você tem a noção de backlog do produto, em que você vai desenvolver, ou melhor, pensar, né, nas coisas que aquele produto precisa, e a partir desse backlog, né, você vai, nas reuniões, definir o que vai ser feito, priorizar ou não uma outra coisa, e então desenvolver a cada sprint que a gente chama, né, a cada período de tempo, que geralmente é 1, 2 semanas, você vai e entrega alguma parte, desculpa, alguma parte desse software, né? Como que se dimensiona isso normalmente, né? Você usa o conceito de pontos de história, ou story points, mas se entende que é uma forma subjetiva, né, o conceito de pontos de história. É uma forma subjetiva de contar. Então faz sentido a gente pensar aí em métodos ágeis e APF. E pensar nisso não é muito complexo, assim, no sentido de, partindo do princípio que métodos ágeis têm uma noção muito clara de funcionalidades, do que você vai entregar, ela já tem uma noção embutida, vamos dizer, né, na filosofia ágil, no sentido de pensar no usuário, mais do que pensar no processo, pensar no software, como a gente falou lá, nas ferramentas. Então, faz sentido a gente associar APF e método ágil, tá? A princípio, é o que a gente encontra na literatura. Algumas discussões que têm sido feitas por exemplo, como é que a gente consegue fixar o preço de alguma coisa, né? Dado que a gente quer fazer por exemplo, uma contagem de APF, uma coisa é você contar durante o desenvolvimento. Outra coisa é você fazer uma contagem, como se pensa em APF, você faz uma contagem prévia, ou você levanta as funcionalidades e faz uma contagem, e depois, então, você vai desenvolvendo essas coisas e tudo mais, né? Mas já com um preço fixo. Também não é algo tão fora do comum, a gente pode fazer todo o backlog, depois
trazendo esse desenvolvimento ágil para etapas mais, entre aspas, internas, né? E tudo que for novo ou não foi pensado, que não foi pensado antes, a gente pode pensar em refazer, né? Então, essas noções, é claro, elas precisam ser trabalhadas e precisam ser pensadas de novo. Quando a gente fala de APF, a gente tem a noção de contagem de APF, mas a parte de uso a gente pode pensar bastante nas características únicas de cada equipe, de cada projeto, né? Então, quando a gente fala em método ágil, é o ponto, talvez, até da gente começar a pensar em que pontos que a PF a gente poderia, talvez, ter que adaptar ou ajustar, né? Assim como, por exemplo, o roteiro CISP faz, né? Como o roteiro CISP, vocês devem ter visto lá que eu deixei na unidade 1, que é o roteirinho lá do governo federal, ele faz ajustes em algumas métricas, no sentido de, por exemplo, pensar que quando eu estou fazendo alguma exclusão, né, eu tenho um decréscimo ali dos pontos de função, né, coisa que na PF original a gente não faz, né, e no caso do roteiro CISP a gente tem essa redução de pontuação, né, então tudo a gente pode, oh, caramba, tudo a gente pode pensar aí que a gente pode ajustar, né. Mas então, a PF método ágil pode ser utilizado? Pode ser utilizado, né, alguns trabalhos têm tratado desse assunto já, né, e a ideia principal é medir as entregas ao invés de medir ou de estimar esse produto, é isso que eu tenho visto, pelo menos que eu olhei assim, tá. Então o que eu puxei aqui foi esse trabalho que eu achei bem interessante, bastante completo, né, ele analisou em profundidade 40 trabalhos que utilizam essas 3 abordagens, tá? Que são abordagens, assim, que eu posso até dizer que não são tão, academicamente falando, né, científicas no sentido de são propostas, né? Então, ele chama de abordagens, mas são propostas que foram feitas para aplicar a PF com método ágil, né. E aí ele entendeu, o autor aqui do trabalho, é um trabalho, se não me engano, é uma dissertação de mestrado, ele entende que esse Agile Estimation Using Functional Metrics é o que seria mais interessante, né. E qual que seria, só para caracterizar aqui sem muita profundidade, a ideia é fazer uma identificação dos requisitos funcionais, depois fazer a medição usando pontos de função, alguma forma de estimativa, né, de pontos de função, fazer uma estimação paramétrica de produtividade e tudo mais, e depois, num segundo estágio, em cada sprint, no caso, né, você quebrar esses requisitos de forma mais granular, se for preciso, né, sempre a gente tem que pensar isso, refina o tamanho, define de fato qual que é o tamanho, faz uma estimativa aí a nível de equipe, usando técnicas Delphi, e depois faz um commitment, que é você, né, acertar os pontos, vamos dizer assim, dessa pontuação. Então percebe que essas duas fases, elas dão para a gente uma certa liberdade no sentido de a gente pode contar os requisitos, pode identificar esses requisitos e contar aqui a princípio, até, por exemplo, se a gente for pensar num contrato de software, alguma coisa, a gente pode ter essa etapa, faz essa contagem estimativa, que a gente define, né, de forma, talvez não 100%, como a gente sabe, até sem pensar em método ágil, a gente sabe que escopos mudam, projetos mudam ao longo do desenvolvimento. Então, a gente pode fazer uma estimativa, e nesse segundo ponto a gente fecha de fato o tamanho funcional, né? E o que é interessante, particularmente falando em métodos ágeis, é que eu consigo trabalhar muito bem com as noções de projeto de desenvolvimento, projeto de melhoria, né? Por quê? Porque ele tem exatamente essa noção dentro do sprint. Então você tem um sprint, você tem um projeto, né? Nesse sprint eu posso desenvolver uma coisa nova, eu posso alterar, eu posso excluir porque não faz mais sentido. Então isso pode ser utilizado, né?
Aliás, dentro do sprint podem haver vários projetos feitos por vários desenvolvedores, né? Então, isso é uma coisa interessante da gente pensar, né? E no sentido de acoplamento de métricas de ponto de função, né, com um método ágil, como por exemplo o Scrum, isso é tranquilamente possível de ser feito, né? Aí eu avaliei uma outra iniciativa aqui que também avaliou o uso de Scrum com APF, também buscou algumas empresas e analisou, e da mesma forma que eu pude identificar que nas outras, assim como nessas outras iniciativas, a ideia é pensar no uso da APF para contar os pontos de função, né, o tamanho funcional das histórias, seja antes ou seja depois de concluídas. Então, existe essa etapa inicial de conta antes, para garantir ou para definir com mais clareza qual que é o tamanho funcional, e lá na frente você ter uma contagem final, né? Então, dá para perceber que quando você fala de métodos ágeis, você tende a ter estas duas etapas, é o que por essa análise inicial assim que eu pude observar, você tem essas duas etapas muito claras de você conta antes, para você ter essa estimativa, que não é a final, ou seja, não é o tamanho funcional final, por quê? Porque dentro dos stories, dentro dos sprints, isso vai mudar. Pode surgir uma nova funcionalidade, pode surgir uma nova coisa, então isso muda, né? Mas é óbvio que o software vai tendo seu tamanho incrementalmente mudado, né? Geralmente aumentado, porque a gente está falando de um desenvolvimento de software, mas um projeto, dado que um software está pronto, se a gente muda para uma técnica ágil, então pode ser que aumente, pode ser que diminua, né? Mas é interessante, muito, muito interessante no sentido de a gente tem sprints, sprints podem ser pensadas como projetos na APF, né? Mas também a gente pode aumentar, vamos dizer, a granularidade e pensar que alguns projetinhos podem ser feitos dentro da sprint. Então eu consigo poderia, né, quebrar essas sprints em projetos menores, que seriam projetos que a gente poderia contar com a PF. E, de novo, projeto de desenvolvimento, projeto de melhoria, principalmente o de melhoria, né? Ele só vai impactar depois que a gente faz aquela conta. Ele vai impactar no tamanho funcional do software, né? Quando a gente faz aquela conta, o que a gente incluiu, excluiu, alterou. No caso do projeto de desenvolvimento, a gente só inclui. Então, pega o que incluiu, coloca lá no tamanho, aumentou tantos pontos de função a partir de um projeto de desenvolvimento. Então, não teria muito problema isso, né? Então, basicamente, foi isso que eu encontrei. Acho que até acabou aqui, né? Opa. Aqui só a conclusão que eu coloquei, enfim, para concluir. O óbvio não é complexo a gente pensar em APF com método ágil. Claro que existem uma série de questões que a gente pode abordar, pode trabalhar, e eu acho que esse trabalho, talvez pensando já aí no trabalho com o TCE, né, a gente poderia talvez até explorar um pouquinho mais isso, ver onde a gente tem essas dúvidas e como que a gente poderia abordar. Então, acho que a gente está numa etapa muito mais até de testar propostas do que escolher uma e fechar, né? Então, eu acho que é interessante, em termos de TCE, pensar nisso. Mas o ponto principal, acho que a gente já consegue tirar de conclusão é que a gente tem essas etapas, né? De pensar no backlog, pensar nessa estimativa, para entender qual que é o tamanho e para conseguir mensurar, por exemplo, estimar tempo, estimar produtividade, uma série de coisas, e depois, de fato, medir esse tamanho funcional dos projetos que a gente for desenvolvendo, e aí sim depois ter o tamanho final que a gente vai colocar no software, né? Então, são vamos dizer que são três pontos de função em momentos distintos aí que a gente pode contar, tá? Beleza, gente? Então, assim, era quase um adendo, assim, do último encontro que a gente fez, né? Que eu queria fazer. Tem uma coisinha que eu coloquei lá no texto sobre isso, mas eu não me aprofundei também. A ideia é que a gente se aprofunde até nessa parte da unidade 5, acho que vai ser uma oportunidade legal da gente trabalhar isso.
E aproveitar também que, se eu não me engano, vai ter o curso de métodos ágeis, né, de Scrum, acho que a Joyce está organizando, mas eu não sei se é a Joyce que vai ministrar. Eu tenho que ver quem que vai ministrar, que eu estou bem por fora nesse sentido. Se vocês souberem, me falem aí, Luciano. Eu acho que vai saber quem que é. Mas é isso, gente. Então, assim, abra esse espaço se vocês quiserem tirar alguma dúvida, se vocês quiserem ver alguma coisa das unidades que ficou por fora aí. Deixa eu interromper aqui para eu voltar a ver vocês bem, porque eu não estou enxergando aqui. Pronto. E é isso. Basicamente, era isso. Rapidinho hoje, bem tranquilo.